Ela voltou para sua cidade natal levando seus filhos, pronta para prestigiar o casamento de sua irmã caçula. Pelo caminho, seus olhos só captavam ruas desertas e alguns idosos caminhando sozinhos. Naquele vilarejo esquecido pelo tempo, a maioria dos jovens já tinha partido havia anos em busca de trabalho em outras terras, deixando para trás apenas os mais velhos, que viviam na esperança de um reencontro com os filhos. Quando ela enfim chegou à antiga casa da família, viu sua irmã, a noiva, acenando com entusiasmo no portão. Tudo ao redor ainda carregava a mesma aparência de antigamente, e uma sensação de aconchego tomou conta dela assim que atravessou a porta. No entanto, ao percorrer cada cômodo, ela sentiu a ausência de algo, ou melhor, de alguém, seu pai. Sua irmã então contou que o pai estava morando há alguns anos em uma casa de repouso e que pretendia trazê-lo para casa no dia seguinte, para a cerimônia. Sem pensar duas vezes, ela se ofereceu para buscá-lo, sugerindo que levassem também seu filho e a irmã para a visita naquela tarde. Durante o trajeto, eles cruzaram com Jack, o ex-marido de ela. Ao ver o filho interagindo com o pai de forma tão espontânea e carinhosa, ela foi invadida por uma tristeza profunda. Talvez o divórcio não tivesse sido o melhor caminho, afinal. Mas não havia tempo para se perder em pensamentos. Logo chegaram à casa de repouso. Desde o primeiro passo dentro do prédio, ela sentiu que havia algo errado. O saguão estava repleto de sujeira, como se ninguém cuidasse do lugar há semanas. Nenhum funcionário apareceu para recepcioná-los. Tomada pela ansiedade de rever o pai, ela se dirigiu diretamente à sala de atividades. Mas a cena que encontrou a fez gelar. Os idosos estavam lá, parados, sem conversar ou se mover, como estátuas vivas. Foi então que finalmente um cuidador surgiu. Para surpresa de ela, quem surgiu diante dela foi ninguém menos que a atual esposa de Jack. Com um tom de irritação, ela começou a se queixar incessantemente sobre o número crescente de idosos na casa de repouso, explicando que, devido à falta de funcionários, muitas vezes eram obrigados a amarrar os residentes às camas para evitar complicações. Enquanto isso, Noah, o filho de ela, caminhava tenso pelos corredores. Os olhares fixos e intensos dos idosos o deixavam inquieto, e ele sentiu o suor escorrer pelas palmas das mãos. Felizmente, não demorou para que encontrasse o avô, sentado em uma cadeira de rodas. No entanto, o avô parecia apenas uma sombra do que fora um dia. Seu rosto estava vazio de qualquer emoção. Noah chamou-o pelo nome repetidas vezes, mas não obteve resposta. Ela, ao observar o pai naquele estado quase irreconhecível, sentiu o coração apertar. As lágrimas lhe vieram aos olhos, e um peso de arrependimento tomou conta dela. Talvez ela nunca devesse ter deixado sua terra natal. O casamento, porém, transcorreu alegremente, com amigos e familiares celebrando juntos. O ambiente era tomado por risos, música e alegria. Noah, vendo seus pais de mãos dadas outra vez, cantando uma velha canção da família, sentiu uma onda imensa de felicidade. Mas não muito longe dali, os idosos observavam a festa de forma melancólica. De um lado, havia vida, esperança e movimento. Do outro, apenas a solidão, o esquecimento e a inevitável passagem do tempo. O contraste entre a alegria da festa e a solidão dos idosos parecia atravessar seus corações, relembrando-os dolorosamente do que haviam perdido. Para piorar, um dos cuidadores, um homem, notou que os residentes ainda estavam acordados e começou a provocá-los com zombarias cruéis. Os olhares dos idosos tornaram-se mais intensos, como se algo estivesse despertando dentro deles. Enquanto isso, em uma sala de distribuição de energia, um residente doente, sem motivo aparente, começou a mastigar um dos cabos de força. Em poucos segundos, toda a eletricidade do asilo foi cortada, mergulhando o local na escuridão. Tomado pela ansiedade, o cuidador correu até a idosa para impedi-la, mas, num rompante selvagem, ela cravou os dentes no braço dele. Imediatamente, outros residentes se levantaram de forma abrupta e agressiva, atacando o cuidador com fúria animalesca, como se fossem criaturas descontroladas. E não parou por aí. Logo, todos os cuidadores começaram a ser brutalmente atacados. Um deles tentou pedir ajuda, mas não conseguiu sequer terminar a ligação. Em pouco tempo, o asilo inteiro estava tomado por sons aterrorizantes de luta e morte, enquanto membros e corpos despedaçados cobriam o chão. Mas a onda de violência não parou ali. Naquele mesmo momento, o casamento da irmã de ela chegava ao fim. Os convidados se despediam e corriam sob a chuva para voltar para suas casas. Jack e sua atual esposa haviam acabado de chegar em casa quando avistaram uma figura imóvel à distância. Ao iluminá-la com uma lanterna, ficaram horrorizados ao reconhecer um dos idosos residentes do asilo. Jack foi tomado por uma sensação estranha de inquietação. Ao lançar o olhar sobre a pequena cidade, viu labaredas e um caos desenfreado tomando conta de tudo. A desordem parecia se espalhar como um incêndio. Preocupado com a segurança de sua ex-mulher e de seu filho, ele decidiu dirigir até lá para verificar se estavam bem. Porém, no caminho, deparou-se com uma cena apavorante.
Um grupo de idosos, com olhares enlouquecidos e empunhando machados, ainda atacava qualquer pessoa que se aproximasse. Ao perceber o perigo, Jack não hesitou. Correu de volta para o carro e fugiu apressadamente com sua atual esposa. Enquanto isso, os recém-casados, sem saber do horror que se espalhava lá fora, se preparavam para a noite de núpcias. Sem que notassem, um idoso havia invadido a casa. Com uma força incomum, ele moldou uma pesada bola de ferro improvisada, arrancou meias sujas e velhas e com esses itens criou uma arma grotesca. A noiva, distraída com os preparativos, mal teve tempo de perceber o intruso parado no meio da sala. Antes que pudesse reagir, o noivo foi atingido violentamente pela bola de ferro e caiu no chão, sem vida. Apavorada, a noiva tentou fugir, mas foi atingida por outro golpe brutal que a lançou escada abaixo. Incapaz de se mover, tudo o que ela pôde fazer foi observar, horrorizada, enquanto o idoso se aproximava lentamente. No andar de baixo, ela, a irmã mais velha, ouviu sons estranhos e correu para ver o que estava acontecendo. Para seu espanto, encontrou o pai deles, que sofria de demência, tocando desordenadamente o piano na sala. Mas havia algo errado. Seus olhos não eram os do homem que ela conhecia. Havia algo profundamente estranho neles. Antes que pudesse processar a cena, alguém bateu à porta. Apesar do medo, ela criou coragem e abriu. Do lado de fora, uma senhora idosa, pálida como um espectro, apareceu brevemente antes de desaparecer no escuro. O encontro a deixou ainda mais perturbada. Assustada, ela ordenou à filha que trancasse todas as portas e janelas antes de saírem disparada para a casa da irmã mais nova. Assim que entrou, sentiu que algo estava terrivelmente errado. O quarto dos recém-casados, que deveria estar iluminado e cheio de alegria, estava mergulhado na escuridão. Seu coração disparou. Com mãos trêmulas, puxou as cortinas e congelou de horror. Sua irmã e o cunhado estavam mortos, brutalmente assassinados na cama. E do outro lado do quarto, sentada calmamente, estava uma senhora idosa vestida como uma noiva. Quando ela tentou correr, um velho insano surgiu e bloqueou sua fuga. Sem outra opção, ela se atirou pela janela, aterrissando bem diante de Jack e sua esposa, que corriam em direção à cidade. Naquele momento, todos entenderam o tamanho do perigo e, em pânico, recuaram, trancando-se em suas casas. Não muito longe dali, uma multidão de idosos inexpressivos, movendo-se como mortos-vivos, se aproximava lentamente. Mas antes que pudessem atacar ela, à beira do desespero, ela percebeu o que mais temia. Seu filho, Noah, havia desaparecido. Para piorar, seu pai também não estava em lugar algum. Imediatamente, ela intuiu que ambos tinham sido levados pelo grupo de idosos enlouquecidos. Sem hesitar, apanhou sua arma, ignorando as tentativas de Jack de detê-la, e correu para fora. Lá fora, a casa já estava cercada por uma multidão de velhos de olhar feroz. Ela, tomada pela adrenalina, ignorou o perigo e avançou em meio àquela turba até avistar seu pai parado à frente. Num impulso de raiva, ela o derrubou no chão, exigindo saber onde estavam seu filho. Dentro da casa, Jack estava cada vez mais angustiado pela segurança de ela. Desconsiderando os apelos desesperados de sua atual esposa, ele saiu correndo atrás dela. Conseguiu alcançá-la a tempo, envolvendo-a em um abraço firme, enquanto ela desmoronava emocionalmente. Mas antes que pudessem trocar palavras, um grito agudo ecoou do interior da casa. Era a filha deles. Com o coração disparado, ambos correram de volta para dentro, apenas para descobrir que a menina também havia desaparecido. A atual esposa de Jack explicou, aterrorizada, que um dos idosos havia invadido a casa. Entrando em pânico, ela e Jack se separaram para procurá-la. De repente, um velho surgiu rastejando por trás do sofá. Sem pensar duas vezes, ela puxou o gatilho e o abateu com um único tiro. Continuaram vasculhando a casa e finalmente encontraram a menina escondida na cozinha, tremendo de medo. Mas a ameaça ainda não tinha acabado. Antes que pudessem reagir, outro idoso avançou brutalmente, derrubando ela ao chão e logo em seguida, dominando também Jack. Quando tudo parecia perdido, ela recobrou a consciência e reagiu instintivamente. Com golpes firmes, ela conseguiu derrubar o idoso mutante, deixando-o desacordado. Sem perder tempo, amarrou-o com fita adesiva e, sem piedade, pressionou um garfo contra ele, exigindo que revelasse o paradeiro de Noah. No entanto, o velho permaneceu em silêncio, seus olhos vazios e indiferentes, como se já tivesse aceitado seu destino. Consumida pela raiva, ela apontou a arma para ele, determinada a arrancar uma resposta. Foi então que Noah apareceu no alto da escada, explicando que o avô havia lhe dito para se esconder no sótão e não sair de lá por nada. Finalmente, a família estava reunida, mas o perigo estava longe de terminar. Do lado de fora, uma imensa horda de idosos deformados mantinha a casa cercada, observando em um silêncio sinistro. À frente deles, a velha no vestido de noiva comandava a cena com uma serenidade macabra, como se tramasse algo ainda mais terrível. Sua frieza e ausência de medo a tornavam a ameaça mais mortal de todas. Dentro da casa, ela, Jack, seus filhos e a atual esposa dele se agruparam na sala, atentos a cada movimento da horda lá fora.
rezando para que a noite terminasse sem mais tragédias. Contudo, nem todos ali estavam focados apenas na sobrevivência. A atual esposa de Jack carregava um peso de amargura no peito. Desde que viu Jack arriscar a vida para salvar ela, seu coração foi tomado por um ressentimento crescente. Durante a noite, a atual esposa de Jack ouviu, com o coração apertado, ele murmurar o nome de ela enquanto dormia. Consumida pelos ciúmes e pela dor, ela cometeu um ato impensável. Golpeou ela, deixando-a inconsciente, e a arrastou para fora da casa. Quando ela recobrou os sentidos, encontrou-se cercada por uma horda de idosos grotescos que avançavam como predadores famintos. Desesperada, ela correu até a porta da frente, batendo freneticamente e gritando por ajuda. Lá dentro, Jack ouviu os gritos e correu para destrancar a porta. Mas assim que o fez, dezenas de braços em decomposição se enfiaram para dentro, empurrando com força brutal. Entre flashes de lâminas enferrujadas, uma delas perfurou repetidamente o corpo de Jack. No meio do caos, a filha de ela, agindo com incrível coragem, pegou um extintor de incêndio e pulverizou pela abertura, conseguindo conter temporariamente a invasão. Enquanto isso, a atual esposa de Jack ficou paralisada, devastada pela culpa. Jamais imaginou que seu impulso ciumento colocaria todos em perigo. Incapaz de suportar o peso de suas ações, ela subiu as escadas em silêncio, abriu uma janela do segundo andar e, num gesto desesperado, lançou-se para a morte no frio da noite. O choque paralisou o grupo por um instante, mas sua morte trouxe um breve respiro. Ela, com sangue frio, correu para dentro de um dos quartos, enquanto Jack, abandonando a porta da frente agora destruída, recuava para a sala de estar, trancando-se lá como último recurso. Lá fora, a turba de idosos ensandecidos se aproximava cada vez mais, e a frágil porta de madeira balançava sob os impactos. A situação se agravava. Jack, gravemente ferido com uma artéria cortada, e para piorar ainda mais, a filha de ela, ao espiar por uma fresta da porta, viu algo terrível. Os mutantes lá fora estavam espalhando gasolina ao redor da casa, preparando-se para colocar fogo. Em questão de segundos, as chamas devoraram a sala de estar, enquanto uma fumaça densa invadia cada canto da casa. Jack, já inconsciente e gravemente ferido, jazia indefeso no chão. Com o coração partido, ela sabia que precisava escolher, e com lágrimas nos olhos, correu para o porão, arrastando os filhos com ela. Quando estava prestes a trancar a porta atrás deles, viu um dos anciãos mutantes arrebentar a entrada principal e disparar em sua direção. Desesperada, ela gritou para os filhos correrem, mas foi tarde demais. Uma mão decrépita agarrou suas pernas com força brutal, puxando-a para trás em meio à fumaça sufocante. Seus gritos ecoaram pela casa enquanto era arrastada para a escuridão. Devastada e sem poder ajudar, a filha de ela agarrou o irmão e continuou correndo em direção à saída. Quando finalmente emergiram do porão para o lado de fora, a garota recebeu uma ligação desesperada de seu namorado. A cidade inteira havia sido dominada, e eles combinaram de se encontrar na praia, onde uma lancha os aguardava para a fuga. Mas ao sair da cabana, eles deram de cara com uma visão aterradora. Seu avô bloqueava a porta, e ao lado dele estava a anciã no vestido de noiva, a mais temida de todas. Não havia escapatória. De olhos fechados e coração acelerado, a garota começou, quase sem pensar, a cantar a velha canção da família. Uma melodia simples, mas cheia de lembranças e amor. Algo incrível aconteceu. Os olhos do avô pareceram clarear, como se por um instante ele tivesse voltado a ser quem era. Movido por uma força interior, ele se abaixou, pegou uma arma caída no chão e, sem hesitar, disparou contra a anciã perigosa. Em seguida, chorando copiosamente, abraçou os dois netos e murmurou que jamais faria mal à sua família. No fim, os filhos de ela e seu avô conseguiram alcançar a praia, onde encontraram o namorado da menina. Juntos, os 4 embarcaram na lancha, deixando para trás a cidade destruída e o horror que quase os consumiu.